chaves para ordenar a discussão sobre o trabalho docente, políticas educativas para a formação e o trabalho docente na América Latina no marco dos projetos em disputa. Professor Carlos Omar Ávalos Lopes. A finalidade deste trabalho é a de ordenar a discussão sobre as questões envolvidas pelas entradas léxicas: a. Políticas educativas; b. Políticas docentes; c. Políticas de formação docente; d. Políticas para o setor docente; y. E. Trabalho docente. Para depois poder avançar sobre a localização da discussão sobre projetos em disputa na América Latina. A tarefa de ordenar a discussão é própria da teoria da argumentação. Neste caso, vamos utilizar instrumental teórico e conceitual da semântica argumentativa que temos trabalhado em nossa tese de mestrado em educação. A categoria de análise que colocamos em jogo é o lugar de enunciação, que determina a etiologia, origem, e a teleologia, finalidade, de um determinado discurso que dá significado ao termo em questão. Por isso, este ordenamento é primeiro semântico. Além disso, envolve um auditório específico, ou destinatários do discurso. A teoria da argumentação é o fruto de um trabalho multidisciplinar no qual confluem as ciências da comunicação, a linguística, a semântica, a pragmática, a lógica informal e formal, a lógica dialética, a pragmadialética, a psicologia, a epistemologia, a filosofia da ciência e as ciências cognitivas. Como teoria, é recente. Somente em meados do século passado, com o aparecimento em 1958 de The Uses of Argumentation, de Stephen Tolman, e o Tratado de Argumentação de Perelman e Obrecht-Teca, que os estudos sobre trocas argumentativas comuns receberam atenção independente. Portanto, temos dois momentos. No primeiro momento, identificamos com a tradição clássica, onde se fala de argumentação, mas não como teoria. No segundo, com a constituição da argumentação já como teoria. A estes dois momentos acrescentaremos um terceiro. A este momento pertencem as teorias da argumentação que transitam, já não pela linguística tradicional, estruturalismo, mas fazem-no de forma diversa ou combinada, pela pragmática, a semiótica, as novas linguísticas e as sociolinguísticas. A semântica argumentativa, que é o que ensinamos em nossos cursos, está localizado neste terceiro momento, mas baseia-se, é claro, nas contribuições dos dois anteriores. As entradas léxicas A, B, C e D pertencem ao lugar já trabalhado de maneira ética em nossa tese, que estabelecemos como perspectiva da gestão da educação PGE. E é neste lugar que se disputam projetos de gestão da educação, como parte de uma concepção geral da gestão política, desde o controle do centro político do Estado moderno, sempre focados na temática que nos convoca. Ao contrário, a entrada léxica trabalho docente se justifica desde outro lugar de enunciação. Para entender a natureza deste lugar, devemos falar de direitos. Tomemos como exemplo as definições a respeito do doutor em educação César Tello, de sua tese de 2015, que afirma que o conceito codificado como políticas educativas pode ser concebido, a partir da própria ciência política, como um campo social enquanto cognição política, práticas políticas e discursos políticos. Também como um cenário social cruzado e constituído por relações de poder e forças entre sujeitos que visam a dominá-lo e a impor suas perspectivas, interesses, opções e concepções. Além disso, como parte das políticas públicas, como a realidade sociopolítica a ser analisada, indagada, investigada. Para César Tello, o conceito codificado como políticas de formação docente deveria ser incluído no conceito de políticas educativas. Ao contrário, afirma,
O termo políticas para o setor docente é frequentemente utilizado em relação aos sindicatos. Em todo caso, está se ingressando discursivamente a uma relação que pode imitar-se à relação patrão-operário ou chefe-empregado. Se observar bem, e em termos gerais, sempre se faz desde a perspectiva do primeiro membro considerado. As coordenadas axiológicas que se ativam partem do postulado que uma boa educação depende de um bom projeto educativo, e ao mesmo tempo, que este possa ser realizado de maneira ótima por todos os indivíduos do sistema educativo. Por isso, trata-se de uma perspectiva de gestão, discute-se qual é o projeto adequado e as melhores formas de implementá-lo. Precisamos de ferramentas de análise para poder separar um discurso do outro, para distinguir um tipo do outro e para saber discriminar uma dimensão ontológica de outra, de um lugar de enunciação do outro. Em suma, para distinguir o próprio modelo, construído para observar e interpretar, dos outros modelos a observar e analisar. As ferramentas que propomos para esta necessidade, pedimos emprestadas à antropologia, mas têm prosápia linguística. Trata-se das perspectivas ética e êmica. Os termos êmica e ética foram cunhados pelo teórico linguístico Kenneth Pike no ano de 1954, que posteriormente ampliará seus alcances em uma obra de 1967. O antropólogo Marvin Harris as reinterpreta, e lhes atribui outras características que, em termos gerais, consideramos em nossas produções. Pike define, em primeira instância, e simplificando bastante, duas modalidades contrapostas de ciência para abordar os fenômenos culturais. O ponto de vista ético estuda desde fora a conduta de um sistema particular, o ponto de vista êmico, ao contrário, o faz desde dentro. Nas nossas pesquisas, especialmente nos nossos cursos de antropologia cultural, combinamos estas perspectivas com a observação de segunda ordem. Isto é, a perspectiva êmica a consideramos como aquela constituída pelos enunciados realizados pelos sujeitos observados dentro de um determinado cenário semiótico cortado a partir de um cosmos explicativo construído pelo investigador, em contrapartida. Entendemos a perspectiva ética como aquela constituída pelos sistemas explicativos do sujeito que observa esse cenário. Todo discurso que ali mede entre o fenômeno e o pesquisador se converte para este em discurso êmico. Ou seja, se trata de um discurso explicador do mundo observado, que representa por isso um discurso ético, também é observado como perspectiva êmica. Trata-se de uma observação, segundo grau de mediação, de segundo, terceiro, quarto, etc., ordem. Isto permite ver, analisar e explicar tanto os modelos conceituais, como mentais, dos sujeitos envolvidos na observação, que dão origem aos seus respectivos discursos. Isto se estuda quando se tenta estabelecer o lugar de enunciação com respeito a um determinado discurso. Os sistemas explicativos que se requerem para observar a perspectiva da gestão da educação, para depois poder analisá-la como lugar de enunciação, podem situar-se, preferencialmente, em algumas ciências sociais, por exemplo, história, sociologia, economia, ciências políticas. Por sua vez, os sistemas explicativos necessários para observar a perspectiva do trabalhador que, além disso, podem analisá-la como lugar de enunciação, teriam que situar-se, prioritariamente, em algumas ciências sociais, por exemplo, direito e ética. Para buscar os significados dos conceitos codificados com as entradas léxicas em questão já observando o olhar da gestão, precisamos introduzir a noção de engenharia social. Nesta comunicação a entendemos como um recorte ontológico de um fenômeno que se nominaliza como engenharia social para ser observado. Neste sentido, distingue-se do termo idêntico, de codificação idêntica, que se utiliza para designar ou classificar certas formas disciplinares da sociologia ou,
da antropologia. Neste caso, a engenharia social deve ser entendida de maneira simplificada como aqueles recursos que mobilizam certas pessoas para que outras realizem determinadas ações pré-fixadas ou planejadas pelas primeiras. É um objeto que, especialmente desde a ciência histórica, se observa perguntando: por que certas pessoas realizam certas ações indicadas por outras pessoas? E aqui, os recursos podem envolver coisas materiais ou coisas imateriais, interagindo de forma complexa, pelo que se demanda a construção de teorias complexas para explicá-lo. Ao longo da história, procurou-se incidir sobre o comportamento alheio mediante projetos sociais, como bem explicou, só para dar um exemplo, o historiador catalão Josep Fontana no seu já clássico trabalho História, Análise do Passado e Projeto Social, do ano 1982. Como pretendemos nos deter desde a perspectiva do investigador educativo, distinguiremos entre o olhar da gestão e o ponto de vista dos sujeitos que participam do cenário semiótico que observamos, estabelecendo uma observação de segunda ordem. Os sujeitos a considerar são os estudantes e os docentes. Agora, temos dois direitos fundamentais com seus respectivos discursos de direito neste cenário semiótico, onde é preciso avaliar diferentes projetos de gestão. Numa investigação com estas características, o marco teórico deve fornecer um modelo do sujeito observador e os instrumentos necessários para reconstruir os modelos mentais e conceituais dos discursos observados. Isto implica, naturalmente, uma decisão epistemológica e metodológica. Este modelo está localizado na perspectiva ética. Este modelo já não seria uma versão alternativa de algum dos modelos pesquisados, mas é o universo explicativo proposto pelo pesquisador. Um cosmos modelizado que perceba, construa e explique outros modelos, inclusive o modelo alternativo próprio do pesquisador do recorte fenomenológico determinado pelo modelo pesquisado, que neste processo se converteria em EMIC. Portanto, não pode ficar nenhum elemento fora deste universo, pelo princípio lógico que relaciona o conteúdo com o continente. Tínhamos dito que a entrada léxica trabalho docente se justifica desde um lugar de enunciação que requer falar de direitos. Introduzimos para explicar isto a perspectiva da educação como direito fundamental, que representa um investimento copernicano ao estudo das políticas educativas em particular e a educação em geral, já que afirma que é o sujeito que determina o conteúdo do direito porque representa uma potestade do sujeito e é o Estado sujeito obrigado. Isto implica, em suma, que é o direito à educação que determina qualquer política educativa. Desde as teorias analíticas dos direitos que utilizamos, o direito à educação representa uma relação triádica, cujo primeiro membro, A, é o portador ou titular do direito, seu segundo membro, B, é o destinatário do direito, e seu terceiro membro, G, é o objeto do direito. Em seguida, A tem um direito a B, G, que pode ser expresso da seguinte forma: DABG, portanto, temos um titular, A, do direito e um obrigado por esse direito, B. Que assunto vai em A e que assunto vai em B são duas questões que, embora relacionadas e contínuas, são diferentes, porque comprometem ambas, por sua vez, discussões anteriores e complementares de diferente índole. E certamente, teria que colocar-se antes o que vai como educação ou trabalho, em G. Mas temos também a presença de outro direito fundamental, o direito ao trabalho. Por isso, antes de chegar a falar do trabalho docente, há que falar de trabalho e depois de trabalhador. Estes termos podem codificar conceitos bastante dissímiles, o que merece uma discussão profunda, ou várias, atendendo, em especial, a relação que se pode estabelecer com o conceito codificado como profissionalização. O curso organizado da discussão seria o seguinte:
teoria geral do trabalho, teoria do valor, trabalho como direito, trabalho docente. A partir de uma teoria geral representa um requisito epistemológico. Uma vez explicado o que se entende por trabalho, pode-se tentar analisar e explicar a especificidade do trabalho docente. Depois, haverá que discutir sobre teorias do valor, unindo ou relacionando questões econômicas com axiológicas. A questão que deve ser resolvida, antes de se poder introduzir o conceito de salário, refere-se em primeira instância à forma como se avalia qualquer coisa para que, num momento posterior, se possa enfrentar a tarefa de explicar como se valoriza o trabalho. Mas quando se tenta falar de valor, entra-se necessariamente na dimensão axiológica do assunto. Depois, é preciso introduzir-se no âmbito jurídico, pois há que falar de direito. Neste lugar de discussão, estamos na investigação a partir dos direitos fundamentais. A investigação requer e implica em si uma reflexão a partir dos campos de conhecimento da ética e da antropologia. No diagrama seguinte incluímos os dois direitos em jogo, à educação e ao trabalho que, como se vê, coincidem quanto à teleologia de suas aspirações. O conceito de aspiração pode encontrar-se na bibliografia do âmbito filosófico jurídico como potestade ou como direito natural, por exemplo. A forma como utilizamos representa um conceito de maior extensão do que necessidade. É necessário um trabalho para sobreviver e uma formação mínima para realizar esse trabalho. Mas pode-se aspirar a ganhar a vida como neurocirurgião e aspirar a formar-se para conseguir essa tarefa. As aspirações jamais podem ser completadas, ou seja, satisfeitas, pelo processo de deixar de ser direito natural para se tornar direito positivo, que significa ingressar como direito outorgado a um sistema jurídico. Em suma, uma administração ou gestão só pode outorgar como direito positivo uma parte do possível, e como tal, incomensurável, conteúdo do direito, entendido como natural, ou como aspiração, à educação ou ao trabalho. Então temos a noção de engenharia social e estabelecemos a relação com a gestão e a categoria de lugar de enunciação para ancorar os discursos que emanam dessa conexão. Estabelecemos assim o itinerário possível para indagar sobre a etiologia e teleologia dos conceitos cujos significados queremos apreender. Acontece que o docente tem dupla entidade jurídica, como funcionário e como profissional. A distinção entre os conceitos codificados como acreditação e avaliação nos permitem exemplificar esta dupla entidade jurídica do docente. A acreditação só pode existir como um direito subjetivo de competência na sua vertente funcional. A avaliação, pelo contrário, representa um direito subjetivo de fazer, liberdade, da sua identidade jurídica profissional. Os deveres contratuais, por outro lado, referem-se às obrigações de quem é docente, perante a gestão, como funcionário, e perante o estudante, como profissional. Este esquema se completa no cenário semiótico, em sua especificidade ou dimensão jurídica, com dois esquemas similares interrelacionados por direitos e obrigações, em sua maioria recíprocos, como correlativos, onde o sujeito docente se substituiria em um caso pela gestão e no outro por estudante. Mas em ambos os casos, a respectiva identidade jurídica seria única, a gestão é sempre funcional, como parte do Estado, e o estudante age como um sujeito único com capacidade jurídica, sujeito que se denomina juridicamente como pessoa humana, ou física. O interessante é que cada parte da entidade docente convive com sua contraparte sem perceber uma da existência da outra salvo em situações críticas. Uma delas é precisamente quando a avaliação entra em conflito com a acreditação. Por exemplo, quando nas últimas datas de exames a direção do estabelecimento educacional informa ao docente que se este aluno não passar com você, repete o ano.
Nesse momento, onde se torna evidente o direito subjetivo de competência que o docente exerce, fica nas suas mãos, só por ser quem lhe faz o último exame, a modificação da situação jurídica do estudante. Pode transformá-la em repetitivo. Por outras palavras, o direito de fazer, avaliar, o profissional está sujeito ao direito de concorrência, atestar, do funcionário. Agora, ao falar de projetos em disputa, observamos a presença de dois direitos fundamentais, com seus respectivos discursos do direito, em um ou vários cenários semióticos, que ao mesmo tempo são amplos e complexos. A questão é como fazemos para avaliar e mensurar entre diferentes projetos de gestão. Qual seria o critério a utilizar? Para esta necessidade temos duas regras, varas ou parâmetros de avaliação, já que os direitos fundamentais, como parte dos direitos humanos, constituem medidas para julgar ações ou instituições. E são os seus titulares que devem realizar esta avaliação. Esta regra justifica a emergência da perspectiva dos direitos, que representa, neste caso, o terceiro elemento que, como explicado acima, é de natureza diferente. A este respeito, precisamos de esclarecer algumas questões. Os projetos não estão em conflito. A utilização da metonímia não deve ocultar que o que disputam não se revelam certas concepções sobre a educação, o trabalho ou, em última instância, o direito porque, por si só não podem fazê-lo. Mas o que está em disputa é o poder de aplicar uma engenharia por parte de certos atores sociais sobre outra ou outras engenharias sociais de outros setores sociais. A tarefa de identificar estes atores com seus respectivos interesses requer de produtivas teorias sociais, políticas, e especialmente, de uma boa teoria do Estado. A controvérsia é um acontecimento essencialmente político. Para a argumentação clássica surge uma controvérsia quando existem duas opiniões divergentes sobre uma mesma matéria. A teoria da argumentação já discute isto e para nós, é uma ficção. Em todo caso, o acontecimento argumentativo que pode vislumbrar-se por trás da ideia de controvérsia seria o resultado de um processo político. Falar, ter a palavra, conseguir um interlocutor, é um ato de poder. Basta pensar, já que estamos a falar de trabalho, nas reivindicações dos trabalhadores perante o patronato. Os bons argumentos vêm depois que as medidas de força alcançam, por isso é necessário que sejam efetivas, que a parte que tem maior força, a empresarial, se sente a dialogar. No domínio da educação, podemos dar exemplos em que a possibilidade de ser ouvido ou ouvida, e tomada em consideração depois disso, depende das cotas de poder que se tem ou de concessões que se faz em relação a quem as tem e não simplesmente, por terem ou proporem bons argumentos. Como corolário da regra anterior, pode-se afirmar que não se pode avaliar um projeto a partir de outro. Aqui também precisamos esclarecer algumas questões. Os discursos dos quais os projetos que metonicamente estão em disputa são emergentes, não podem se comunicar entre si. Explicado isto através de exemplos, podemos começar por economia falando dos casos dos conceitos codificados como plusvalia e como retribuição dos fatores de produção que cortam ontologicamente fenômenos similares. Mas o primeiro dos conceitos não existe dentro do discurso neoclássico e, portanto, não pode ser comunicado dentro do mesmo, e acontece o mesmo com o segundo conceito a respeito do discurso marxista. Da nossa investigação podemos tirar um exemplo do outro extremo do espectro do problema. O conceito codificado como educação inclusiva tem um significado para o discurso do movimento social das pessoas com deficiência, outro significado para a perspectiva da gestão da educação, e outro muito diferente para o movimento social das pessoas surdas. O interessante é que, neste caso, parece que as trocas comunicativas podem efetivamente realizar-se. Precisamente o problema que evidenciamos é que aqui a incomunicação, ou os problemas de comunicação,
passa por utilizar codificação idêntica, em alguns casos, enunciados completos e complexos, e dizer, significar, em definitivo, coisas distintas. A questão é que a etiologia, a teleologia e o auditório, entre outros elementos, são determinados de maneira diferente por cada lugar de enunciação mencionado. O outro item a considerar tem a ver com o fato de que só se estabelece uma distância valorativa unilateral, e não se pode estabelecer se se trata do melhor projeto ou do menos mal. Para explicar este ponto, imaginemos o seguinte par de enunciados: esse relógio só custa $100. 2. Esse relógio custa nada menos que $100. Nas duas declarações, é fornecida exatamente a mesma quantidade de informação. O que se deve observar é que destes dois enunciados não se derivam as mesmas continuações discursivas, os mesmos valores argumentativos. Poderíamos continuar o discurso iniciado por com um enunciado como é uma boa ideia comprar o relógio. Em troca, a partir de 2, unicamente podemos emitir frases do tipo não é uma boa ideia comprá-lo. Você pode completar esta ideia com o conceito de dinâmica discursiva que pressupõe que o emprego de um termo orienta o discurso numa direção concreta e impede outras, mas isto não significa que essa relação seja universal e necessária, mas é uma consequência das escolhas que o interlocutor realiza quando atualiza a língua em discurso e, portanto, de caráter inerentemente subjetivo. Isto reforça o que defendemos, já que, precisamente para alcançar a intersubjetividade, é necessário um terceiro elemento de natureza diferente. Em suma, afirmar não é possível, nem deve, avaliar um projeto educativo desde a perspectiva da gestão da educação, habilita o discurso desde os direitos fundamentais como parâmetro a considerar. Isto não nega o trabalho até aqui na temática, mas desloca a perspectiva desde onde se olha. Observar os projetos em disputa na América Latina e não desde a perspectiva da gestão, implica converter o que até agora na bibliografia é interpretado como ética, em perspectiva emic. Propõe-se, desta forma, trabalhar com modelos que analisem e expliquem modelos, analisem e expliquem modelos. A consequência desta operação é que a discussão se desloca para outro lugar, que é complexo, por certo, e que faz com que os pesquisadores enfrentem o desafio de abrir outros horizontes, com outras ferramentas, que devem ser aprendidas, e depois aprender a usar, modificar e, oportunamente, eliminar.